Eu sou Enzo Emerson e esse é o primeiro 11 Rock Mais aqui do canal da Old Rock Radio. E se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a apresentação do canal, o 11 Rock Mais é um programa no qual eu vou relatar aqui para vocês 11 fatos na trajetória de alguma banda ou de algum astro do rock. E como prometido para o primeiro programa, eu vou falar aqui dessa banda, cara. A banda de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, o Led Zeppelin. Então fique ligado aqui, venha comigo! E antes de falar do Led Zeppelin, você já conhece a Old Rock Radio? É uma rádio que toca rock and roll 24 horas por dia no mundo inteiro. Então, fique ligado. Você pode nos seguir no Instagram, @oldrockradio, pelo site www.oldrockradio.com, pelo nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu Play Store, Old Rock Radio. Pode nos acompanhar na página do Facebook, oldrockradio.com. E se quiser entrar em contato conosco, anote aí o nosso número do WhatsApp, código 0055 DDD 011 98755 7380. E acompanhe nossos projetos também no vídeo do Apoie-se. E agora vamos falar do Led Zeppelin. E para falar do Led Zeppelin, temos que começar falando do Yardbirds e do Eric Clapton. Sim, porque foi com a saída do Eric Clapton que eles chamaram um músico de estúdio que estava se destacando muito, um tal de Jimmy Page. E isso foi por volta de 1966, 67. Só que Jimmy Page estava com a saúde fragilizada. Em seu lugar, ele indicou seu amigo de infância, Jeff Beck. Após um ano de retiro na Índia e tratando a saúde, surgiu uma vaga de baixista no próprio Yardbirds. E o Jimmy Page aceitou na hora, porque ele não estava mais aguentando ser músico de estúdio. Pena que o Yardbirds já estava no fim e eles só estavam querendo cumprir algumas agendas de shows e já tinha o nome de New Yardbirds. Então Jimmy Page e seu empresário Peter Grant saíram recrutando os músicos, porque os músicos antigos do Yardbirds já estavam fora da banda, inclusive o próprio Jeff Beck, o que possibilitou a Jimmy Page assumir as guitarras. O primeiro que se convidou foi o baixista John Paul Jones, que também era um músico de estúdio e estava cansado daquilo. Daí, Jimmy Page e Peter Grant chamaram para os vocais Terry Reid. O Terry Reid já tinha uma carreira meio que consolidada na Grã-Bretanha e ele não quis entrar em um barco que já estava afundando. Mas, apesar do fora, ele indicou para Jimmy Page um outro cara que estava se destacando nos vocais, Robert Plant. Só que Peter Grant não gostou nada dos vocais de Robert Plant e aconselhou a Jimmy Page não chamá-lo para a banda. Só que Page convidou Plant para sua casa-barco nas margens do rio Tamisa e eles viram que tinha uma profunda entrelação musical. Eles curtiam coisas como o blues americano, o rock psicodélico e a música popular inglesa. Robert Plant, já assumindo os vocais do New Yardbirds, indicou um baterista chamado John Bonham. O quarteto estava formado e eles começaram a cumprir as agendas de show. Só que Chris Dreja, cofundador do Yardbirds, não permitiu com que eles continuassem como
o New Yardbirds. Então, em meados de 1968, eles tiveram que deixar este nome. E é daí que vem várias teorias de como surgiu o nome Led Zeppelin. Eu vou citar aqui para vocês duas. A primeira teoria é que Keith Moon, baterista do The Who, que também foi baterista do Yardbirds, estava nos ensaios lá com Jimmy Page e eles começaram a fazer várias piadas pesadas. E aí ele disse, pô, piadas pesadas que são boas, porque voam. E de repente ele chegou e falou, pô Jimmy, por que não coloca aí Led Zeppelin? Outra teoria é que quando os Yardbirds começaram, os críticos falaram que eles seriam balões de chumbo. Assumiriam voos bem altos, só que cairiam rapidamente. E foi o que aconteceu, porque a banda fez um sucesso tremendo nos meados da década de 60, só que não durou uma década. Então, galera, qual dessas teorias vocês gostaram mais? Piadas pesadas? Balões de chumbo? Deixem nos comentários aí. Ah, e comentem também sobre outras teorias da origem do nome Led Zeppelin. Por volta de outubro de 1968, eles começaram a produzir seu primeiro disco. Detalhe, eles gastaram apenas 36 horas para fazer o disco com 2.000 libras. O Led Zeppelin Volume 1 foi lançado em meados de 1969 e vendeu mais do que os Beatles em seu primeiro disco. Nesse disco temos clássicos como Communication Breakdown, Baby I'm Not Gonna Leave You e esta Good Times, Bad Times. Essa sonzeira foi muito diferente para a época. E sempre quando acontece isso, a crítica detona. A revista Rolling Stones colocou o disco lá embaixo. Só que o público adorou, o que rendeu para eles a primeira turnê americana. E por coincidência ou não, essa turnê começou no dia do aniversário de Jimmy Page, 9 de janeiro de 1969. E o público americano foi à loucura, não apenas pelo som, mas pela atuação performática que eles tinham no palco. As garotas então ficaram loucas pelas madeixas loiras de Robert Plant, bem como o seu jeito de cantar sensualizando, sua blusa desabotoada. O que chamou a atenção também foi o estilo agressivo que John Bonham atacava a bateria. E falando um pouco da bateria da banda, meu caro headbanger, se você achou que aquilo tudo foi apenas ideia de John Bonham, não. Foi Jimmy Page que idealizou aquele som. O Page, ele via a bateria como um instrumento vivo. Então, ele teve a ideia de afastar os microfones para captar o som ambiente que ela propagava. Assim como o revestimento metálico no bumbo, para ter aquele som bem característico da banda. Dando isso aos seus riffs complexos e originais, a voz de Robert Plant e as letras de John Paul Jones, cara, foi uma receita ideal. Casou perfeitamente. Sem falar do faro para o marketing que o Peter Grant tinha. Muito do sucesso do Led Zeppelin, apesar da banda fazer um som fantástico, se deve também ao Peter Grant. Logo, logo veio o Led Zeppelin Volume 2 e eles desbancaram nada mais, nada menos que Beatles e Rolling Stones, que estavam lançando seus álbuns no mesmo ano. E esse som aí ficou em primeiro lugar em todas as paradas no mundo inteiro. E veio o volume 3, que para mim é uma das capas de discos mais doidas que tem. E também foi o que marcou a mudança da banda para uma atmosfera mais mística. Esse álbum tem muita referência da cultura celta. E essa música aqui, Emigrate Song, é fantástica. Mesmo assim, cara, a crítica batia muito na banda.
E Jimmy Page, junto com Peter Grant, já estavam de saco cheio daquilo. Que o quarto álbum, eles fizeram uma loucura. Coisa que a gravadora quase surtou. Eles não botaram o nome Led Zeppelin, não botaram nada. Simplesmente esta capa aqui, que foi sensacional. E nesse disco, além de músicas como Black Dog e Rock and Roll, tem essa música fantástica, Stairway to Heaven. Nesse volume 4, eles demonstraram que não era o ser o Led Zeppelin que fazia vender tantos discos, e sim suas músicas, o que acabou calando a boca dos críticos. Detalhe, foi nesse álbum que nos encartes deixaram os símbolos representando cada um dos integrantes, que eu vou falar mais adiante aqui para vocês. Logo após o Led Zeppelin Volume 4, que foi um grande sucesso, veio o quinto disco, House of the Holy. E essa música que é uma psicodelia muito louca, No Quarter. Após esse disco, os integrantes do Led Zeppelin foram classificados pela Forbes entre as pessoas mais ricas do Reino Unido. E com todo esse fenômeno, veio o sexto disco da banda, Physical Graffiti, e esse clássico que dispensa apresentações. E em meio a tanto sucesso, começaram a acontecer algumas fatalidades. E em 1978, eles vieram a gravar o que seria o sétimo e último disco da banda, o Intro the Outdoor, que em meio a tantas fatalidades tem uma música cuja letra é relativo a uma delas, All My Love. De Will Dixon. The Lemon Song, bem semelhante a esta Killing Floor do Howlin' Youth. Vejam aí. E o grande clássico da banda, Stairway to Heaven, que tem uma introdução muito semelhante à música Taurus da banda Spirit. Veja aí. Bem, apesar de tudo isso, não se pode negar a genialidade musical dos quatro. Se você sabe de outros plágios, não só do Led Zeppelin, mas de outras bandas que também ficaram melhores do que o original, deixe aí no comentário também. E como eu estava falando a respeito do volume 4, os símbolos, vamos aqui. O símbolo de Jimmy Page significa Zoso, que pode ser na língua grega ou referente a livros de magia. Este símbolo representa o planeta Saturno, que rege o signo de Capricórnio, que é o mesmo do guitarrista. O símbolo de John Paul Jones é o Tritractor. Este símbolo está descrito na cultura celta e pode significar as três faces da terra, a mãe, a filha e a anciã, bem como determinação e perfeição. Já o de John Bonham é este símbolo aqui, bem parecido com o Tritractor. E ele está em várias culturas, inclusive a cristã, que pode significar Santa Trindade. Embora muitos dizem que ele só escolheu esse símbolo porque está impresso na marca da sua cerveja predileta. Já o de Robert Plant simboliza a deusa egípcia Mart, e o que significa é verdade e justiça, já que o vocalista sempre falou que gostava de pessoas justas e verdadeiras. Além desse todo simbolismo, temos a forte ligação do Jimmy Page com os ensinamentos de Aleister Crowley. Crowley, para quem não conhece, se você é fã do Led Zeppelin, não tem como não conhecer, ou de Raul Seixas, ou Ted Ozzy Osbourne, foi um mago inglês que viveu
uma boa parte da sua vida em umas ilhas lá na Sicília, na Itália. Foi dele criado a religião Telema, onde tem a maior expressão: faça o que tu queres. E a figura de Aleister Crowley é, no entanto, endemonizada, talvez pelo seu comportamento libertino, seus ensinamentos místicos. Enfim, eu não sei como associaram a figura de Aleister Crowley com a figura da besta no cristianismo. Só sei que Jimmy Page se amarrava com todo esse misticismo e ele tentava trazer isso cada vez mais para as músicas. Muitos até dizem que esse sucesso tremendo do Led Zeppelin foi devido ao pacto que Jimmy Page fez com a figura bestial de Aleister Crowley. E por isso que ele veio cobrar com tantas fatalidades que aconteceram com a banda. E cara, se você tá curtindo o programa, antes que termine, vá logo dando a paletada nesse like e se inscrevendo no canal. Vou fazer também um pouquinho do jabá do meu canal. Acompanhem as minhas músicas por lá. Enzo, Eza, Emerson. Eu sei, é um trava-língua sem jeito, mas poderia ser pior. Poderia ser os amafagafagos, amafagos, amafagafinhos. E seguindo nosso programa, vou falar agora de Jimmy Page. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1944 e aos 13 anos já se destacava como um garoto prodígio. Embora sua condição de saúde frágil, que o impediu logo de começo ser um músico de bandas, de palco, de turnê, ele sempre foi um cara muito criativo. E seu aprimoramento na guitarra foi muito devido a Roger Mayer, um cara que seria produtor de Jimi Hendrix mais tarde. Roger Mayer deu de presente para Jimi Hendrix, aos 17 anos, um pedal de distorção chamado 2000 Pound B. E olhe só a galera que Jimmy Page ajudou a produzir: Burt Bacharach, Tom Jones, The Who, e uma música interpretada por Shirley Bassey, que foi tema do 007. Golden words he will pour in your ear, but his life can't disguise what... E tudo isso antes de entrar para o Yardbirds. E além de todo o misticismo, tem duas curiosidades sobre Jimmy Page. Você sabia que ele foi o primeiro músico na Inglaterra a ter uma cítara, antes de George Harrison? E ainda tomou aula com o mestre indiano Ravi Shankar. Em 1996, ele revelou para a Folha de São Paulo que dividia seu tempo entre Londres e aqui na Bahia, precisamente na cidade de Lençóis, situada na região da Chapada Diamantina. Segundo ele, essa região, a Chapada Diamantina, é o lugar mais místico que ele já conheceu na vida. Ele gosta tanto do Brasil que ele mantém junto à sua esposa uma instituição de caridade para órfãos. Não tem como não ser fã de Jimmy Page, cara. E dentre várias músicas, esta daí é o que me deixa mais louco ouvindo este riff. Curtiu também, né? Mas, além de trazer felicidade para todos os fãs, o Led Zeppelin também é repleto de histórias tristes. A primeira delas foi em agosto de 1975, quando o vocalista Robert Plant sofreu um grave acidente com a sua família, o que o deixou com os tornozelos esmagados. A sua mulher ficou com traumatismo craniano. Este acidente o afastou por 2 anos dos palcos, mas o pior ainda estava por vir. Em 1977, o seu filho Carrack, de 5 anos, faleceu por uma grave infecção respiratória. Plant, na época, estava em turnê e ele chegou a se culpar muito por isso. E como eu falei lá atrás da All My Love, a letra foi dedicada ao seu filho Carrack. E em 25 de setembro de 1980, na casa de Jimmy Page, onde eles estavam ensaiando para a próxima turnê, encontraram John Bonham falecido, deitado no sofá da casa.
foi constatado morte por sufocamento pelo seu próprio vômito durante o sono, devido a tanta vodka que ele tinha tomado naquele dia. A banda ainda seguiu até dezembro com alguns bateristas, mas no dia 4 de dezembro, Jimmy Page soltou uma nota, lamentando informar que eles não poderiam mais continuar com o grupo, pois faltava um de seus integrantes e aquela união era coesa. Tinha uma vibração de espíritos, de almas, de ideias ali, que eles não conseguiam mais seguir com algum outro componente. E o Led Zeppelin é uma banda que deixou um legado imenso para o rock and roll. A contribuição com sua forma espetacular do som da bateria, junto com suas linhas de guitarra, inspirou várias bandas. Algumas conseguiram ser bem-sucedidas, outras nem tanto. E cara, eu não vou ficar aqui no Greta Van Fleet é bom ou ruim por se parecer demais com Led Zeppelin. E não vou também descer o pau nos moleques, como muitos estão fazendo. Não vejo assim como um plágio. Cara, sem falar que o Led Zeppelin também pegou muita inspiração de outros sons para fazer seu som original. O Greta ainda é uma banda nova e tende muito a amadurecer. É assim que eu espero. O que eu vou mostrar para vocês aqui como legado do Led Zeppelin é uma banda que, cara, me conquistou, velho. O Rival Sons. Eles sintetizaram a essência do Led Zeppelin com um estilo próprio. Vou deixar aí para vocês curtirem um pouquinho a sonzeira dos caras. O Led Zeppelin conseguiu um feito histórico. Em 12 anos, a banda conseguiu se consolidar como uma das melhores bandas de todos os tempos. E para muitos, a melhor banda de todos os tempos. Eles eram tão unidos que, depois da morte de John Bonham, Jimmy Page ainda lançou o Coda, né, que teve umas 8 faixas, em 1982, com um solo de bateria de John Bonham em Montreal. E, após isso, só se encontraram ele e Robert Plant algumas vezes. John Paul Jones também tem agora sua carreira solo, nunca mais participou da banda. Até o empresário Peter Grant não quis se envolver mais com nenhuma banda. Tudo isso ajuda a fomentar ainda mais a lenda mística do Led Zeppelin. Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham e Jimmy Page, para mim, foi a alquimia perfeita dentro da música. E é por isso que nós da Old Rock Radio veio trazer para vocês o primeiro 11 Rock Mais com essa lenda. E espero que vocês curtam. Essa que foi a primeira música que eu ouvi do Led Zeppelin, lá com meus 15, 16 anos. Fiquem com essa. Até a próxima aí.